Oi, gente! Tudo bom com vocês? Com a gente está tudo bem, né? Então, Guilherme teve uma ideia magnífica para um vídeo e aí nós entramos em acordo de fazê-lo. O que acontece? Que nós todos sabemos que estamos em processos de imigração, buscando, né, a imigração. A gente sabe que vai se modificando ao longo do tempo o cabelo. Vai se modificando ao longo do tempo, né? As leis mudam, as razões para a imigração, estatísticas, tudo muda. Porém, existem certas coisas que o Guilherme comentou e falou assim, nossa, isso aí realmente não muda, né? Esses itens, né? Essas situações. Falei, vamos fazer um vídeo então comentando, porque óbvio, nós dois estamos aqui há 10 anos, a gente não está mais por dentro de processos de migração, o nosso processo está totalmente obsoleto, não existe mais. Porém, é isso, tem certas coisas que a gente pode acrescentar, né? Então, o que o Guilherme comentou? Deixa eu falar o que não muda no processo de migração. O que seria que não muda? Então, vamos começar pelo requisito, acho que mais importante, que é o idioma, né? Na verdade, tem muita coisa que muda, né? Mas algumas coisas demoram muito para mudar. Porque assim, eu imagino que daqui a 5 ou 10 anos, tudo que a gente vai falar não vai mudar muito, né? São coisas que não é que não vai mudar nunca, mas pelo menos a médio prazo não vai mudar, né? Porque vamos supor, a exigência de saber falar uma língua num país em que a língua é essa... Aí tem coisas que realmente vai ser eternamente assim, né? Exatamente. Pode-se mudar o quê? A exigência da proficiência daquela língua, né? Mas vai sempre precisar dela, né? Então isso é algo que vai sempre se martelar. A gente, quando chegou aqui, na época não precisava de prova de idioma, então a gente chegou aqui com simplesmente um atestado de ter feito um curso no Brasil. A gente está falando mais da língua francesa, né? A gente está falando do Quebec, para quem está chegando agora nesse vídeo. Quebec é uma província do Canadá. A gente migrou para cá, então na época era o francês a língua, ainda é, né? A língua que você tem que saber para vir para cá. Claro que o inglês é a segunda língua, ajuda muito, mas o francês é meio que uma exigência, né? Mas na época é isso, não tinha prova e tal, então é claro que mudou muito isso, né? Inclusive hoje em dia, nos processos de imigração, o francês, e não vindo só para o Quebec não, para outras províncias, o francês dá muito ponto. Dá ponto a mais, né? Exatamente. Que é algo que não acontecia isso há um tempo atrás. Então, é mais uma razão para se aprender o francês. Então, o que a gente pode comentar sobre isso, além do que eu falei, Guilherme? Eu acho que nunca é demais. Eu vim com uma cabeça de que eu já tinha um francês que já daria para me virar. E foi Pobres muito ingênuos. engraçado, porque é outra coisa quando você vive no idioma, né? E tem um accent quebecois, que é... Accent e sotaque. Um sotaque bem forte. Fora isso, muitas vezes eles falam muito rápido. E... assim, mesmo com 10 anos, eu ainda acho que eu tenho muita coisa a aprender de francês. Principalmente se você vai para uma profissão que você precisa liderar uma equipe, você precisa se destacar. Você precisa ter uma linguagem bem desenvolvida. Você consegue não só desenrolar no francês, mas também falar um francês muito bom, né? E local, né? Porque acaba sendo isso também, né? É claro que a gente está falando de estandartes e, ao mesmo tempo, de exigências diferentes de acordo com a profissão e onde você vai trabalhar, né, e tal. Mas está sempre necessitando de mais aprendizagem, acho que é natural. A gente nunca se sente, não tem mais nenhum problema em relação à língua. Estou, assim, 100% do que eu gostaria, né? Nunca é demais. Eu vejo nós, né, com 10 anos de Canadá falando francês constantemente no trabalho e tal. Eu ainda acho que a gente tem que melhorar muito o francês. Então, assim, se é alguém que já tem 20 anos de francês no Brasil, é professor e tal, é uma outra situação. Mas a maioria das pessoas sempre vem achando que tá tranquilo, mas não. Quanto mais puder aprender, ouvir, né? No Brasil a gente ouvia um pouco as emissoras daqui, para também ouvir um pouco esse sotaque, né, deles. Mas é isso, nunca é demais, sempre que puder estudar, vale a pena. Sim. E ao mesmo tempo lembrar e ter uma exigência no sentido de que eu tenho que melhorar sim, pelo menos no nosso pensamento, mas assim, até hoje tem horas que eu tô no trabalho, que eu sei que o assunto não é comigo, que tá um pouco distante, que assim, se fosse o português, eu mesmo sem querer entender, eu ia entender. Eu ainda consigo me desligar dentro da língua e não ouvir ou não entender, porque eu teria que fazer um esforço para escutar, de repente, alguém falando uma certa distância, duas pessoas se falando, por exemplo. Então, pra gente ver que, assim, é claro que é nossa idade, né? Chegou aqui com 30 e poucos anos,
Diferente, de repente, um adolescente ou aqui com 18, é outra característica. Mas adultos chegando aqui, eu acho que a gente tem sempre uma defasagem. E tá tudo bem. Não precisa, muitas vezes, né, ter o 100%. 100% muitas vezes é inatingível, mas que você seja, com certeza, útil na sua profissão, que você consiga se comunicar, se fazer entender, é o mais importante. Uma coisa que você falou que eu acho importante ressaltar é que nós, brasileiros, nossa cultura, a gente se cobra muito de querer... Eu falei, né? Quanto mais francês antes de vir é melhor. Mas eu tenho só a preocupação da pessoa esperar ter um francês muito bom para emigrar, alguma coisa assim. Aí realmente é besteira, porque a nossa cultura a gente se cobra muito, né? Eu lembro que no início eu falava muito pouco, eu tinha vergonha, mas que é uma besteira, né? Porque eles são super abertos a isso, eles veem que é imigrante, eles têm paciência. Mas eu tinha isso, eu falava, não, meu francês não tá bom para eu ficar falando muito, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que perder o medo. O brasileiro, eu tô falando porque a gente é brasileiro, né? Sim. E a gente passou por isso. Então o brasileiro tem um pouco isso, né? Essa cobrança de querer a perfeição antes de querer... Mas não, tem que ser meio cara de pau mesmo, né? Sim. Porque isso para eles não é cara de pau. Eles veem que o cara tá se esforçando, ele tá tentando falar a nossa língua. Então, e pode perder oportunidades, né? Por ter muitos medos, preocupações, perder a oportunidade de migrar, se é o que você quer, perder a oportunidade de emprego, de se lançar numa entrevista, enfim. Se lança, faz, estuda ao mesmo tempo, mas se a gente puder dar um conselho, não fique nessa cobrança interna absurda que te impeça de agir, né? Resumindo, estude muito francês quanto der antes de vir, e quando estiver aqui não tenha medo de falar errado, de conjugar verbo de forma absurda. Dificilmente você vai ver alguém rindo porque você falou um absurdo. Né? A maioria das vezes eles são bem assim, eles entendem, né? É um imigrante, chegou há pouco tempo, então eles têm essa questão de querer ajudar, né? Sim. Já estamos com 7 minutos de vídeo, falamos para caramba. Eu acho que é o principal parte, essa parte é muito importante, então realmente. Vamos passar para o próximo tópico. Então a gente colocou aqui, está abertos a mudança no planejamento do Canadá e ao mesmo tempo planejar seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Parece uma coisa muito difícil, mas a princípio a gente faz isso na vida, né? Então, por que não faria na vida aqui? Então, assim, nosso caso, a gente não tinha um planejamento de tantos anos fazer assim, tantos anos assado, a gente tinha ideias, desejos, anseios, porém, o prazo para isso, a gente veio viver para crer para ver, não, viver para ver isso acontecer, né? Então, tem gente que vem, né, super preparado, mas eu acho que tirando da nossa lição, acho que a gente poderia assim, dizer que é interessante fazer planos, porém, obviamente, estar aberto a mudanças, porque você está enfrentando, está renascendo, é uma vida nova. Então, você vai enfrentar desafios que você não está tendo nem noção que você vai enfrentar. Não só com a sua vida nova aqui, mas com a sua vida que ficou no Brasil, né? Em relação a parentes, gente que fica doente, enfim. 1 milhão de coisas pode acontecer. Então, assim, o que a gente veio com o planejamento? A gente veio em casal, então a gente pensava, um provavelmente vai estudar enquanto o outro trabalha, porque a gente não tinha recurso para os dois estudarem ao mesmo tempo, que é o que a maioria faz. E a partir daí, depois de um tempo, cada um, se for possível, os dois tendo estudado aqui, acabando um e outro nesse revezamento, a gente estaria com o salário, os dois juntos, para, por exemplo, investir no imóvel. Né? Nós não tínhamos imóveis no Brasil, a gente veio para cá com 4 malas e muita coragem. Então, 2 cachorros. Só para pôr em contexto também, né? O nosso processo de imigração, a gente já veio como residentes. Então, quando ele está falando que um estuda enquanto o outro trabalha, o estudo é a área que você quiser e você já está pagando um preço muito baixo nos estudos aqui, porque quem é residente ou cidadão vai pagar muito pouco, né? E o trabalho são esses trabalhos mesmo de subemprego, né? Entre aspas, sem levar para o lado ruim. Subemprego quer dizer empregos assim que você não precisa ter um treinamento, né? Então, é caixa de mercado, é trabalhar numa cozinha, né? Como você trabalhou, no né? mercado, no hospital. Então, assim, limpeza. O nosso contexto era esse, né? A gente não veio como vários processos tem agora, que a pessoa vem sem o visto ainda, aliás, sem ser residente, né? Sem e tendo que pagar uma grana, estudar. Então, mas é só para colocar no contexto que... É uma grande... Hoje em dia, realmente, a grande maioria... Quando não vem com uma job offer, né, com uma oferta de trabalho do Brasil, que também é um nicho que consegue, a maioria vem estudando, pagando preço estudante internacional, né?
E isso não é só no Canadá, na Austrália, eu vejo em vários países que eu curto muito esse tema, então estou sempre assistindo pessoas que estão recomeçando e a maioria vai como estudante internacional, quando não por outras possibilidades. Então, é natural que de início você tenha esse planejamento forçado, né? Porque ainda bem existe um que pode trabalhar enquanto o outro estuda, que foi o nosso caso. Então, mesmo como residente, o nosso pacotinho de planejamentos iniciais foi parecido com quem vem para cá como estudante internacional, sendo que a gente gastava muito menos porque a gente já veio como residente. Mas continua sendo igual. Então, isso é um curto prazo, digamos assim, né? Quem vem sozinho é outro esquema, né? A pessoa provavelmente vai ter que vir com dinheiro a mais e tal, como a gente sabe. Porém, em casal, que vamos dizer que eu acho que a grande maioria que vem, funcionaria dessa forma. O que é o médio e longo prazo? Vamos supor, você é uma pessoa que vai querer comprar uma residência um dia aqui no Canadá ou você vai preferir viver de aluguel? Então isso tudo são... A residência, eu acho que a casa é algo que fala muito sobre longo prazo, né? Então esses planejamentos são interessantes, mesmo que você não tenha data certa para isso. Inclusive vai te nichar, né? Vai te colocar num caminho de que profissão você vai seguir, se você for mudar uma profissão vindo para cá, que tipo de trabalho você vai ter que fazer para você conseguir recurso para um down payment para entrada numa casa. Então, assim, colocar um objetivo, uma mira e ao mesmo tempo saber que pode durar, pode ser que vai ainda ter 6 a 8 anos para que você consiga, de repente, sua primeira residência. Mas você está ali com um objetivo em mente. Então, assim, eu acho que pode ser interessante para quem vem para cá, mas pode ser que mude muita coisa no meio do caminho, né? É normal você mudar muitos planos, né? Principalmente área de estudo. Eu tentei arrumar emprego que sem precisar fazer uma formação, porque eu já tinha conhecimento de 3D, mas eu não tinha nenhuma experiência com videogames, né? A indústria de videogames. Então eu meio que mudei de ideia, falei, não, eu tô vendo que sem uma formação tá difícil, então eu fiz uma formação de 1 ano e aí eu consegui realmente ter bastante oportunidade de empregos, né? Sim. Mas essa coisa que ele falou de comprar casa, comprar um apartamento, isso também, assim, é só para ficar claro, né, que é muito perfil. Eu tenho amigos aqui que são daqui, né, que eles preferem viver de aluguel a vida inteira. Porque uma casa você vai comprar em 20, 25 anos, né, para pagar. Então, muita gente simplesmente vive com essa dívida, né, fazendo simplesmente aluguéis. Tem a vantagem de você poder ir para o bairro que você quiser. Não gostei do momento, não tá bom, vai para outro bairro. Então tem essa flexibilidade que muita gente gosta, né? É porque a nossa cultura também tem isso, né? O brasileiro, ele quer o sonho da casa própria, né? Não é que aqui não existe o sonho da casa própria, mas não é como no Brasil, que realmente, assim, é muito comum, né? Todo mundo fica sonhando em um dia ter uma casa, né, e tal. E aqui tem muita gente que não tem muito esse pensamento, né? É uma economia também, se eu pensar no aspecto econômico, muito estável, né? Claro que agora a gente está num contexto pós-pandemia, então é claro que vai ter uma diferença, mas se for pensar no contexto histórico, é muito estável a economia. Então, é muito normal as pessoas não terem a preocupação de ter bens para que esse bem salve a pessoa no futuro. Então, a gente tem muito isso no Brasil, né? Quando a gente comprava isso na nossa mentalidade, na nossa geração, né? Quando se comprava um carro, o carro muitas vezes ficava anos com você até o carro acabar, ou então você ia reformando, às vezes o carro não era nem mais o mesmo, depois de 10, 15 anos de você com ele, passava de pai para filho. Quer dizer, eram bens, e esses bens te salvavam realmente quando a economia estava muito ruim, você perdia emprego. Aqui é outra visão, né? Como tem sempre muita oferta de emprego, sempre muita falta de mão de obra, e uma economia estável, você tem muita escolha, né, digamos assim, mas tem muito canadense que quer sim ter a sua casa, a sua residência, mas tem que pensar nos gastos. Exemplos, né, como no Brasil, que tem o IPTU, aqui a gente tem também taxa municipal, taxa escolar, a gente paga pelas as escolas que estão no nosso entorno. As manutenções são caras, né? Os serviços no Canadá são caros. Sim, não vou esse nem é um dizer outro tópico, caro, falar né? de serviços. Eu vou dizer justo, né? No Brasil a gente... Às vezes eu lembro acontecer isso, o vizinho chamava lá um pedreiro para arrumar um muro e era um trocadinho mais o almoço, né? Não, nem isso pensar aqui isso aqui. É impossível. Você vai ter alguém formado para fazer isso e ele vai cobrar o valor, muitas vezes, a mesma hora de trabalho que você recebe no seu trabalho, que você vai estar pagando para ele. Ele vai ganhar muitas vezes melhor que você. Financeiramente falando. Serviços no Canadá são... Mas vamos falar mais disso no outro tópico. Sim, mas isso inclui no gasto da casa. Sim. Né?
Exatamente. Enquanto você está de aluguel, você não paga nada disso. Aqui você não paga por esses tipos de manutenção, você não paga taxas, você não paga condomínio se você tiver num prédio, tá incluso ali no valor do aluguel. Luz, água, muitas vezes está incluso. Então, assim, tem muitas vantagens financeiras, sim, morar de aluguel. Então, acho que cada vez mais jovens, inclusive, estão pensando em aluguel para poder ter liberdade, mudar de país. O Canadá tem acordo com um monte de países pelo mundo. Depois você tem sua cidadania, você pode morar na Europa, você pode morar em outros países. Então, assim, tudo isso prende, a casa prende, né? Dava só uma olhadinha se tá gravando, porque estamos gravando no celular. Pode acontecer acidentes. Então, falar para o ninguém, yes, tá gravando. Então, vamos lá. Então, falamos de planejamento. Gostaríamos de ficar muito tempo falando sobre isso, porque falamos sem parar, inclusive. Só que a gente tem que olhar o tempo e vocês têm também outras coisas para fazer na vida de vocês. Bom, distância, família, qualidade de tempo, não. Tópico importante, né? Imigração não muda, independente de que época da humanidade está falando. Quando a gente migra, a gente vai estar pagando o preço da distância. E é um preço alto, né? Então tem muita gente que a gente conhece, indiretamente ou diretamente, que volta porque não aguenta de saudade, não aguenta viver longe da família, né? Então, eu acho que a gente pode se analisar, ser sincero com a gente, de onde a gente estiver, né, no Brasil ou em outro país que está escutando isso, pensar que, como é que você é com a sua família? Você é aquela pessoa extremamente apegada, que fica, sabe, se vendo o tempo inteiro, que não consegue pensar em ficar um tempo longe? Se você já tá vendo isso, só de pensar, você imagina viver na pele. Então, assim, vale uma análise, eu acho. Até assim, para você poder economizar tempo e energia, né? Se você tem esse tipo de sentimento, de apego à família, é difícil, bem complicado de ver gente voltando por conta dessa situação. Porque você vai ver a família? Claro que você vai, mas você não vai poder ficar vendo nem sempre, nem todo ano você vai ver, né? Você vai ver uma parte e outra parte você não vai ver da família, vai ficar anos sem ver muitas vezes. Tem uma ilusão, né, de que, tudo bem, quando eu quiser eu vou lá e visito, né? Mas isso é uma ilusão porque é muito caro, né, você viajar de um país para o outro. A não ser que você já tenha bastante recurso. Mas essa aqui, é a minoria, né? Eu tinha uma ideia de, pelo menos uma vez por ano eu viajo para o Brasil para ver a família, mas na prática isso não acontece, né? A gente vai falar de aposentadoria também, a gente tem que guardar um dinheiro para aposentadoria. Então, mesmo que a gente tenha uma vida estabilizada, uma viagem é algo importante. Então, e tem também uma questão, às vezes a gente quer dar um passeio, tirar férias em outro país, e aí você tem que sempre ficar pondo na balança. Mas não seria melhor então ir para o Brasil, aproveitar que eu vou gastar esse dinheiro, mas pelo menos lá eu vou ver minha família? A consciência pesada, né? Tenho vontade de ir para a Europa, conhecer um país e tal, então você fica sempre nessa situação complicada. Né? Sempre um ligeiro drama nessa situação. Quando você já tem condição, você fica sempre preocupado nesse sentido. Agora, pensar que independente, além do dinheiro, porque se você tem muito dinheiro, pode ser que você não seja uma pessoa que tem um empregador, né? Que você não trabalha para alguém. Férias no Canadá são curtas, não são férias longas. São raros os empregos que as pessoas conseguem tirar um mês de férias. Normalmente são 2 semanas, né? E nem sempre você consegue colar das 2 semanas. Você consegue, mas nem sempre. Depende muito, né, de caso por caso, a área de trabalho, né, do mercado que você trabalha. Mas às vezes você consegue acumular 3 semanas, porque no ano anterior você não tirou férias completas, então você consegue fazer algumas coisas assim. Mas é raro, né? No Brasil eu era professor, então eu tinha bastante férias, né? Tinha férias longas. Férias de meses, de fim de ano, férias em julho. E mesmo assim você trabalhando para o estado quase enlouquecia, mesmo tendo todas essas férias. Eu sempre cansado, mesmo com todos os feriados, as férias do Brasil. Isso tem a ver com qualidade de vida também. Sim, exatamente. Então, por esse contexto, a gente diz assim, é impossível? Claro que não, tem um monte de gente que migra. É só a questão de analisar e, ao mesmo tempo, entender que isso faz parte da sua escolha, né? Toda escolha tem ônus e bônus, né? Então, você vai ter a possibilidade de viver uma nova vida, de modificar sua mente, seu estado de espírito, porque realmente é uma mudança muito profunda a imigração, mas, ao mesmo tempo, usufruir daquele país e tal, daquilo tudo, mas você vai ter a distância. Então, é sempre o caso de pensar. Falei das férias também, legal. Bom, estilo de vida. Então, a gente estava comentando agora há pouco do tipo de profissões que tem aqui, né? Dos gastos que a gente tem para manter uma casa.
o estilo de vida canadense. Então vamos falar um pouquinho, a gente já tem até uma boa quantidade de tempo aqui para poder falar, que a gente entende um pouco do estilo de vida daqui, né? É um estilo de vida simples. Nossa, então o pessoal vive um saco de batata amarrado e, né, tá tudo certo. Não, o pessoal daqui tem bens, o pessoal daqui compra. Saco de batata como roupa, deve ser sua piada. Saco de batata como roupa. É analogia, não, Guilherme salva nessas coisas, porque ele tá na minha cabeça também. Eu, às vezes, falo, na minha cabeça parece que tá tudo muito bem explicado, não tá. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, o estilo de vida simples, no sentido de que, é um pessoal que não adquire bens, é um pessoal que não liga pra aparência, que não liga pra enfim, pra ter, né? Não é isso, né? É um país capitalista, norte-americano, não somos, segundo o que a gente acha, tão consumistas quanto os estadunidenses, mas também o Canadá é um país consumista como muitos outros. Porém, por que a gente está falando isso? Porque tem essa questão assim de, por exemplo, no Brasil você atinge muitas vezes um status de classe média, não sei, baixa, alta, não sei, difícil explicar isso, mas você já vai ter uma faxineira, muitas vezes você já vai ter uma babá, um jardineiro, alguém para cuidar do jardim, o porteiro do prédio, sabe, esses serviços assim. E é muito comum no Brasil. Primeiro que existe uma quantidade imensa de população comparada ao Canadá. O Canadá está com 32 milhões de habitantes, o país inteiro. Então, assim, fora a falta de mão de obra, o valor dessa mão de obra é cara e não é o estilo deles. Então, assim, acho que tudo junto. É muito raro aqui, né? Ter alguém com babá, ou com muito empregado, raro. Com diarista. É gente muito rica. Muito, assim, eu não tô falando de gente que tem um status, eu tô falando de gente rica. Gente ou quem quer pagar o preço por isso, né? Que é muito caro, né? Então, assim, a gente tá falando, assim, eu já vi uma faxina por $200 numa casa média, né? Então, assim, serviços de jardim, tudo isso é muito caro e são pessoas especializadas, né? Então, normalmente, você pode ter, às vezes, uma colega, uma amiga que vai te quebrar o galho, que vai vir fazer uma faxina, brasileiro faz muito isso muitas vezes, mas estamos falando de serviços legais, com faturinhas, com nota fiscal, tudo isso. Então, esses serviços são muito caros. Então, o que isso acarreta? Acarreta que você vai fazer tudo isso, né? Então, a gente tem uma casa, quem que cuida dessa casa? Eu e o Guilherme, fazemos tudo. Então, a gente limpa, a gente cuida, manutenção, por exemplo. Jardim, corta grama. Qualquer defeitozinho, né? Em vez de chamar um eletricista, né? A gente fala, eu que instalei as luminárias da tudo casa. Tudo da casa, exatamente. São coisas que parecem bobas, mas na verdade tudo na casa, né? A escada quebrou, a escada de cimento, né? Começou a soltar. Eu fui lá, cimentei, então eu poderia chamar alguém para fazer o trabalho da escada, mas... É muito caro. Vocês querem ver um exemplo? A gente tem uma amiga nossa que comprou uma casa aqui perto da gente e a casa dela já vinha toda pronta e tal, só que a parte da frente, esses tipos de piso, de uma bricks, passarelazinha, né? Que vai até a porta da casa, né? A escadinha que dá para a porta da casa. A entrada da garagem. Isso. Jardineirazinhas embaixo da porta, da janela principal da casa, enfim... Coisas que tem a ver com o que eles chamam de pavimentação, entre aspas, né? Eles chamam de pavê, que chamam. Bom, independente disso, ela foi cotar o valor de quanto ficaria em frente à casa dela, fazer a entrada da garagem, uma passarelazinha, 2 jardineirazinhas, tudo de cimento ou tijolinho, tá? Embaixo da casa dela uma janeirinha e tal. $40 mil. O que vocês acham disso? Claro que a gente tá falando contexto de pandemia, então assim, ela mesmo falou, teve o cunhado dela que tinha feito o mesmo tipo de serviço há mais ou menos 5, 6 anos atrás e ele pagou metade disso, 20 mil. Mas ainda assim é uma boa grana. É melhor você aprender a fazer. E eles vêm com maquinário, eles vêm com máximo 2, 3 pessoas explodindo para fazer aquilo. Muito rápido, né? Muito rápido. Das máquinas e tal. E é muito lucrativo para eles. Mas é por isso que o Canadá tem tanta abertura para quem tem cursos técnicos. Vocês podem assistir, a gente não tá muito por dentro, mas eu ouço, né, falar. Tem um monte de canal de YouTube de gente explicando quais são os tipos de trabalho, em que províncias que estão abrindo vagas, como que você consegue job offers estando no Brasil ainda, enfim. Tem um mundo sobre isso, informações. Mas o que a gente diz por experiência, por amigos, é que serviços são muito caros, então você aprende a fazer muita coisa sozinho. E tá tudo certo pra gente. Tem gente que dá muito mal com isso quando chega aqui, que vem despreparado, não vem com a cabeça de quem pesquisou, e que viu como funciona, e chega aqui e fica lamentando, falando que tudo é muito caro, que tudo é um absurdo.
Gente que reclama que shopping aqui final de semana fecha às 5 da tarde. Assim, o que a gente acha disso é o país é muito mais igual, tem uma igualdade muito maior, porque todo mundo tem uma qualidade de vida bacana. Todo mundo recebe bem, ou quase todo mundo. Os serviços fecham mais cedo para que os funcionários que estão naquele shopping, naquele restaurante, seja o que for, tenham vida. Então, assim, a gente concorda com essa forma de vida. Que é uma forma de vida simples, nesse sentido que eu quis dizer. Sim. Porque consegui explicar bem? Acho que sim. Tem alguma coisa a acrescentar nisso? Não, é isso. Eu só lembrei que a gente tá falando de serviço, né? Eu lembrei de toda a questão da neve, né? Ixi, fala aí. Não, eu passei o inverno tirando neve da entrada, porque a gente paga um serviço pro cara limpar a entrada da garagem. A gente mora numa casa, tá? Ficou claro isso, né? Porque é muita neve, então, assim, se eu fosse tirar na pá todo dia de manhã, né, quando cai a tempestade de neve, seria um absurdo. Então, eles vêm com o trator e tiram. Só que todo o caminho ali, a passarela que vai até a porta, aquilo ali... A escada. Aqui atrás, a gente tem atrás, vocês não estão vendo, mas é um deck de madeira, que tem um caminho que vai até lá embaixo, é um cabanon que chama, que é uma casinha pequena para botar ferramenta e tal. Tudo isso o Guilherme tirava neve. E é bastante neve, E né? é pesada. Neve, pra vocês terem uma ideia, eu não sei se eu posso comparar com isso, mas compara-se um pouco com areia molhada? Não, depende do tipo da neve, né? Porque aqui a gente tem, os canadenses falam, tem tantos tipos de neve, né? Mas um dos tipos é aquela neve quando tá já perto de 0 grau, que ela é uma neve molhada, né? Então essa sim é como se fosse pesada, areia, pesada. Agora tem aquela neve que é meio que um pozinho de polvilhazinho, que essa é muito leve, né? Isso mas se você deixa acumular pro dia seguinte, pode ser que misture com a neve do dia seguinte, forme assim um bolo pesado. Às vezes vem um verglass que congela mesmo, né? Então, assim, tem que estar sempre tirando a neve, né? Isso é um trabalho... É uma questão de quem mora em casa, né? Se você não tiver a grana para pagar alguém para fazer isso, porque e mesmo que tenha a grana tem que ter bastante. Aqui ninguém paga preço. E nem que a pessoa tenha muita grana, porque pode ser que tenha lugares que tenha. Pode ser que você não ache empresa que faça, porque tá todo mundo já com... a agenda cheia. Ó, exemplo, a gente tem aqui a entrada da nossa casa, que é um asfalto aquilo, né, Guilherme? É uma entrada de asfalto, e essa entrada de asfalto ela já tá com umas rachadurazinhas. E a entrada de asfalto liga, né, divisazinha com o muro da casa, tem um espaço que se abriu ali. Um espaço de quê? 3 centímetros, 4 centímetros? 2, 3. Então, esse espaço, segundo a pessoa especializada falou, não é interessante que ele exista. Então, essa empresa, ela vai passar asfalto, ela vai cobrir com uma leve rampinha assim, toda essa lateral da casa para poder evitar que a água entre a casa. Ele vai dar um caimento para sair da casa e ir para a entrada da garagem, né? Então assim, deve ter o quê? Uns 4, 5 metros que ele vai fazer isso, de lateral da casa, com mais a entrada que ele vai passar esse, né, tipo um asfalto líquido, né? Isso, um selante, né? $1.050, tá? Que vai nos custar. Então isso assim, sabe? Vai juntando, né? É muita grana. Então você vai ser aquela pessoa DIY, aquela pessoa que faz você mesmo, que vai aprender vídeo no YouTube. Eu vou consertar o deck aqui atrás, tá cheio de furinho na madeira e tal, então eu vou lixar, já comprei massa, tinta, vou pintar esse verão, fazer isso. E tá tudo bem. Mas pra gente tá tudo bem. Se a pessoa tem um perfil que isso é algo muito incômodo, né? E realmente é melhor não vir, porque... Vai fazer. A não ser que já venha montado na grana. Venha montado mesmo, porque você pega o seu dinheiro e coloca isso em dólar e pensa que nesse dinheiro, esse valor, você vai ter que ser montado no dinheiro, porque, né, aquela coisa. E a gente vê isso aqui, isso é uma cultura geral da galera. Você vê o dono da casa, olha uma casa, aquela casa linda e tal. Você vê, nossa, a casa custou milhões. Lá no jardim. Agachado com o bumbum pro alto, cavando e plantando as plantinhas deles, sabe? É a cultura, né, deles. Próxima, anteglamour, escolha do local, área de atuação de trabalho. Você comentou sobre esse tema, lembra? Que isso também é uma coisa que não muda, né? Não, Quando você imigra, você já tem que estar em mente com o que você quer trabalhar e conhecer um pouco as províncias do Canadá, né? Até para escolher o processo de imigração melhor. Né? Por exemplo, uma pessoa que sei lá, é da área de petróleo e gás, que vem para Montreal, porque muita gente tem a mania de vir para Montreal, porque tem muito brasileiro, muita gente, mas não é uma boa ideia, porque aqui ele vai ter que ir para outra área, porque petróleo e gás em Montreal não tem muito o que fazer, né? Tem alguns empregos, mas não tem nada a ver com
outras províncias. Então, é escolher a tua província, né? Se você é de TI, por exemplo, aí você pode ir para qualquer, né? Se você é de cinema, Vancouver é uma boa cidade, tem bastante estúdio lá. Videogame, aí sim, Montreal é legal, né? Que é um polo gigantesco aqui de videogames. Então, Quebec também, assim, na cidade do Quebec. Isso não dá para falar das áreas porque a gente não é especialista. Eu posso falar de videogames, eu conheço bem a área de videogames no Canadá, né? Principalmente Montreal, Quebec, Toronto tem alguns estúdios, mas Montreal é realmente uma concentração muito grande. Vancouver também tem alguns estúdios, mas é muito pouco. Se comparar o peso de Montreal em relação aos outros, é absurdamente maior em Montreal. Mas cada área tem isso, então vale a pena uma pesquisa, né? E isso não vai mudar, né? Qualquer momento da imigração... Pode mudar a área que você vai estar tendo que ir. Por causa que pode mudar nesse sentido, né? Tipo, a Alberta tá abrindo grandes techs em relação ao resto do Canadá, porque o imposto lá é menor, fizeram mudança e tal. Então pode ser que isso migre, mas a proposta necessidade de pesquisar, sempre. Isso vai ter sempre. Dá uma olhadinha, ver se está gravando ainda. Gente, desculpa, faz parte. Mas sim, isso é muito importante. Enfermagem também. É um outro que, onde quer que você vá, eu acho que é difícil mudar um dia, mas por enquanto, 2023 ainda é muito, muito forte. O clima. O clima. A gente vai passar, não vai mudar. Pode ser que mude bem futuramente. Bem futuramente. Global. Vai tudo derreter, a gente vai morrer de calor, mas até lá, clima é um fator importante, tem que levar em consideração. Se você passou um mês em São Caetano, no Rio Grande do Sul, e você sentiu muito frio, achou aquilo insuportável, pensa que aqui são 6 meses, né? É claro que, lembrando sempre, Canadá dentro da casa, dentro dos comércios, dentro da sua escola, do seu trabalho, vai ser tudo aquecido. No ônibus, no metrô, no transporte público, tudo é aquecido. Tudo é aquecido, mas fora você fica sujeito a temperaturas negativas uma boa parte do ano. Como é que você vai levar isso? Pode ser que você tenha que experimentar para ver. Mas é algo que influencia muitas vezes na saúde mental. Então, se manter ativo, pensar, no último vídeo falou muito sobre clima, se vocês quiserem ver mais sobre isso, vai no vídeo anterior a esse. A gente fala bastante, mas assim, faz parte, não vai mudar. E Canadá é um país frio, comparado a muitos outros, né? Mesmo só se eu vou para Vancouver, mas aí tem muita chuva. É verdade. Não, eu já conheci pessoas que voltaram por causa de clima, né? Veio com uma ilusão de que, dá para levar, mas... E eu diria comigo, especialmente com o tempo, o frio tem me irritado mais. De início irritar mesmo. Mas assim, não irritado de que, chega, não aguento mais. Não. Eu penso daqui a uns anos, a aposentadoria, de passar o inverno em outro país. Então, mas é uma coisa que, né, agora é impossível de ser feito, então a gente lida bem com isso. Mas é importante. De repente vem, ou passa... Bariloche, passa um tempo quando tiver frio, se puder, mais barato que vir pra cá. Mesmo já aconteceu, assim, a gente queria fazer isso, né? Antes de migrar, visitar um pouco o Canadá. É que é caro, mas nem sempre Só que a gente não tinha a menor condição financeira de fazer isso, né? Então, às vezes vai num país... pra ficar. Sim, nossa senhora. E de repente vai pra Argentina, como falando, ou então um outro país que tem um certo frio, tenta ir numa viagenzinha assim no inverno daquele país, né? Que tem uma moeda menos valorizada que o real, mais barato, vai... E experimenta um pouco o frio, vê como é que você lida. De repente você achou aquilo impossível, né? Então, é uma possibilidade. E o último ponto é o planejamento para aposentadoria. Então, esse é algo que, às vezes, não é de início logo que você vai pensar, mas eu acho particularmente que, cara, quando der, começa a juntar dinheiro. Guilherme, explica o porquê. Não, é porque tem pessoas que vêm com a ilusão de que é país de primeiro mundo, então quando eu aposentar... As contribuições que eu fiz durante meus anos de trabalho já vai ser suficiente. Tipo o INSS do Brasil. Mas não é. A gente vê muito aí pessoas assim, de 60, 70 anos trabalhando no comércio e você entende claramente que a pessoa já se aposentou, mas como a aposentadoria dela não é o suficiente para ela viver bem, né? Ela tem que voltar a trabalhar e nesses subempregos. Então isso é muito triste, né? A ideia... Assim, triste entre aspas, né? Tem gente que faz isso com gosto, tem gente que faz isso sofrendo, depende, né? Eu acho triste eu me imaginar com 70 anos tendo que trabalhar no mercado pra... Não, e principalmente 40 horas por semana, né? Vamos supor. Não, porque tem muita gente que tem a mentalidade, mesmo quando aposenta, ou até... Às vezes você fica forçado mesmo a trabalhar, mas tem gente que realmente curte 3 vezes por semana trabalhar depois que aposentou. Tem esses casos. Quando gosta da área e tal.
Mas então aqui você tem a aposentadoria que você vai receber do governo, mas você tem que fazer a sua privada, né? O seu pé de meia. Isso é muito importante. Quem vem para cá para ficar, para viver aqui, vai morrer aqui, vai se aposentar, vai ficar por aqui, em algum momento tem que começar a contribuir. E o mais rápido possível, né? Porque quando a gente migra, a gente já é adulto, a gente já trabalhou bastante no Brasil, né? Então a gente já começa meio atrasado aqui, né? É diferente do canadense que nasceu aqui, que contribui desde cedo, né? Então tem que investir uma grana boa, o que der, para você ter uma aposentadoria tranquila, né? Então assim, se informe, né? Se informe com amigos que já estão aqui há um tempo, que já fazem esse tipo de investimento. Investimento no Brasil também está ficando cada vez mais comum, não é pensar que eu tenho que ser rico para investir. A gente sabe que hoje em dia não é assim, né? Você pode com um pouquinho. Uma boa dica, né? Que aqui tem muito os conselheiros financeiros, né? E normalmente eles não cobram o serviço, porque eles vão ganhar diretamente. Eles vão ganhar diretamente com assurância, seguros e até mesmo com as suas aplicações, né? A grana que você vai aplicar, onde você vai aplicar, é ali que ele ganha dinheiro. Então ele não cobra o serviço, vamos dizer assim, né? Mas não vai te custar algo a mais você ter os conselhos dele. A gente tem o nosso que é muito bom. Sim. E parece que é coisa de rico, né? Tem um conselheiro financeiro. Nossa, mas não, aqui todo mundo que já tem essa cabeça da preocupação com a aposentadoria e tal, tem o seu conselheiro financeiro. Tem gente que faz direto com o banco, mas segundo o que a gente ouve falar e que a gente tem de amigos que também tinham investimentos com o banco, é que o banco sempre ganha mais do que você. Não sei, tá? Eu sei que a gente nunca fez com banco, a gente fez com conselheiros que foram aconselhados por amigos. Então, isso é uma dica importante. Procure amigos que já têm investimentos, que a pessoa seja de confiança, que você sabe que é uma pessoa acessível, que você converse e fale rápido, que nem o nosso. Tem uma pergunta, mandei para ele por um e-mail, dá assim, sério, máximo meia hora ele responde. Então, são pessoas acessíveis, diferentes se eu tenho um investimento no banco, que normalmente eu tenho que ter, em filinha, né? Tem que esperar no telefone. Então, eu acho mais chato. Então é interessante, busquem saber, tem várias formas de investimento, a pessoa tem aqui de alto risco, de médio risco, de pequeno risco, enfim, mas que é interessante, busquem saber. E isso é para eu parar de falar? Né? Palhaça. Então, eu acho que foi isso, muita coisa bacana que a gente conversou, se vocês tiverem mais perguntas, coloquem nos comentários, eu sou muito acessível. Outra coisa importante, busquem no Instagram, a minha página, se você botar Ellen Hartung, que no caso é o meu, né, eu vou botar embaixo aí. O Instagram é aberto, então não precisa, né, pedir para entrar autorização e a gente está sempre colocando conteúdo lá. Então a gente coloca conteúdo em relação a restaurante da região que a gente mora. Eu falo muito do Canadá, do Quebec lá. Curiosidade do dia a dia, Guilherme participa pra caramba também. Então eu alimento muito mais o Instagram do que o YouTube. Então, vão lá no Instagram e curtam também os vídeos daqui, que a gente sempre faz vídeos com a intenção de que eles sejam, não vou dizer eternizados, mas que você possa ver em qualquer época que você vai vir pra cá e vai ter alguma utilidade. Eu não sou muito de vídeo da modinha. E vídeo com muita informação presente, tem muita gente já fazendo, então a gente vai num sentido meio contrário. Né, Guilherme? Exatamente. O Né Guilherme tem que ter, quem me conhece sabe que eu sempre falo Né Guilherme. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!